Vamos pegar a nossa Bíblia em Êxodo no capítulo 17. Nós vamos dar sequência no nosso estudo. Hoje é o nosso terceiro episódio. Mãos levantadas para o alto no mesmo propósito. Esse é o nosso tema de hoje, na nossa série A Jornada no Deserto, que vai do versículo 8 até o versículo 16. Vamos à leitura da palavra de Deus. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homem e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do monte. E aconteceu que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, as mãos de Moisés, um de cada lado, um do outro, ficando assim suas mãos firmes até o sol se pôr. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente... Nós falamos na semana passada, voltando um pouquinho aqui, do versículo 1 até o versículo 7, que o povo ele tentou contra Deus. Então o povo do capítulo 17 é um povo que estava com o coração frio espiritualmente. No versículo 2, se você abrir aí a sua Bíblia, que já está aberta, no versículo 2, e fazer a leitura, o povo ele pede água para Moisés. E aí eles tentam o Senhor dizendo: Deus nos tirou da terra do Egito para matar nós, o nosso filho, aqui nesse deserto, nosso gado, aqui sem água, de sede. E depois no versículo 7 do mesmo capítulo, até entrar a nossa história, essa batalha com Amaleque, no versículo 7 há um questionamento da palavra de Deus, e o povo dizia assim: Deus está no nosso meio ou não? Ou seja, eles duvidaram da fidelidade de Deus. Na continuação do capítulo, no versículo 8 até o versículo 16, agora eles vão enxergar claramente a presença de Deus, porque sobre a terra, diante deles vem quem? Vem o inimigo, vem Amaleque. E a questão de muitas batalhas diante do povo de Deus e da nossa vida, não é uma questão assim como uma batalha de nação contra nação ali por espaço, mas isso é sim uma batalha espiritual. É uma batalha do povo, pelo povo, na questão de crer que Deus era capaz de tirar eles da terra do Egito, sustentar eles por um deserto durante a jornada no deserto, conforme a nossa série tem sido chamada, a jornada no deserto. Conosco, com a igreja, é a mesma coisa. Jesus nos tirou do mundo da perdição, da condenação. E Jesus nos dá uma condição em que nós podemos ficar vivos e temos elementos para essa batalha. Quando nós olhamos assim o que se destaca no capítulo 17, olhando para a palavra de Deus, são as mãos levantadas de Moisés, ali intervindo pelo povo para que os israelitas pudessem vencer aquela batalha e cair a sua cegueira espiritual e enxergar que Deus estava claramente com eles. Mas essas mãos erguidas significa o quê? Significa uma dor, significa um desconforto, precisa haver persistência, como nós lemos aqui no versículo 11, até o pôr do sol durou essa batalha, não é verdade? O cumprimento de um propósito, por isso o nosso tema de hoje é mãos levantadas para o alto no mesmo propósito. Quantas pessoas neste mundo choram
por exemplo, pela morte da Covid, não é verdade? As pessoas estão aí em tempo de pandemia, muitas estão desempregadas, muitas pessoas perderam tudo o que elas tinham, né? Enquanto vinha a pandemia, as pessoas muitas vezes gastaram tudo que ela tinha para abrir um negócio, as portas estão fechadas, os recursos guardados estão se acabando, mas se uma pessoa não entender que todas as circunstâncias de batalha vêm do inimigo para nos roubar a paz, para nos roubar a nossa fé, para nos roubar a nossa esperança, o que acontece? A nossa fé desfalece, como nós falamos na semana passada, e as mãos que estão erguidas para cima, elas caem. Por isso, na nossa primeira parte do estudo, nós chamamos esse ponto de o inimigo em eminência para a destruição do povo de Deus. Enquanto nós encontramos o povo reclamando, murmurando por nada, o inimigo está o quê? Se preparando e observando o povo de Deus para quê? Para atacar. Nos nossos dias de hoje, há uma eminência do inimigo, né, o inimigo das almas, que já está muito mais avançada do que muitas vezes nós pensamos. Quando você abre a sua Bíblia e vê o livro de Apocalipse, aquilo é uma coisa que vai acontecer que nada a igreja pode impedir, pode fazer alguma coisa para impedir a vinda do anticristo. Mas quando você olha para as nossas vidas, enquanto nós estamos correndo atrás do dinheiro, atrás dos prazeres, ou murmurando ou reclamando como o povo estava aqui de Deus, o inimigo se prepara para levantar contra o povo de Deus. Então hoje você tem uma ferramenta que ela vai ser usada para os fins dos tempos, que é a internet. Hoje, através das internet, as pessoas estão o quê? Todas conectadas. Sexta-feira eu estava no escritório, de repente mandei uma mensagem, né, via WhatsApp, a mensagem não chegou para a pessoa, aí um dos meninos falou assim, peraí, foi lá na internet e pesquisou, WhatsApp. Aí já tinha uma pessoa escrita, faz 4 minutos que meu WhatsApp não funciona, não é verdade? Olha só a conexão. Né? Teve esse problema, não sei se foi no Brasil ou não, mas é uma ferramenta que mais de 2 bilhões de pessoas usam diariamente. Então olha só essa conexão. Outras coisas de tecnologia que muitas vezes a gente não percebe, né? Foi tentar passar um ventilador lá, o pastor Everton foi instalar um ventilador em casa, não dava certo passar o fio lá para pôr o controle. Ele falou assim, eu vou instalar aqui um controle remoto, né? Agora, olhando aqui para o irmão Luiz, né? Não estou chamando o irmão Luiz de velho, tá, irmão Luiz? Não é isso, né? Mas quando a gente era mais novo, né? As televisões não tinham nem controle remoto, nós estamos falando de um ventilador. Hoje as empresas estão soltando as novas tecnologias com uma coisa chamada IoT, Internet das Coisas. Você está lá no seu trabalho saindo de lá, você pode acessar o seu celular, pedir para ligar a sua banheira de espuma, né? Para ligar o seu ar-condicionado. Então olha só como cada vez mais as coisas estão sendo conectadas. Se você quer saber onde seu filho está, é simples, é só você dar um celular para ele, deixar o localizador ligado, ela vai saber exatamente aonde você está. Então o inimigo vai se levantando, e a Bíblia diz que havendo a ciência, as dores também aumentarão, né? Hoje é armazenamento de dados, propósitos, e hoje cada pessoa pode ler o pensamento de outra, não é verdade? Você vai lá no Facebook e você sabe exatamente o que o Edinho está pensando, o que o irmão Américo está pensando, né? O que os meninos lá do fundo estão pensando. Então, enquanto nós dormimos numa questão espiritual, porque a nossa batalha não é aqui dentro, a nossa batalha é campal, é como Moisés, o povo Josué, que eles estão no campo, para vencer a batalha. A nossa batalha é trazer almas para Jesus, mas enquanto nós estamos no nosso conforto, né, aproveitando das novas tecnologias que vão ser usadas pelo inimigo no tempo de Apocalipse, nós estamos dormindo e o inimigo se prepara observando para se levantar contra nós. Enquanto nós aproveitamos a vida numa boa, Satanás, ele vai arquitetando o seu plano. Tudo que Deus faz, o inimigo quer copiar. Deus enviou o seu Filho Jesus para salvar o quê? A humanidade do pecado, para salvar a humanidade do inferno, não é assim? Satanás, ele também tem um filho, a Bíblia ensina, é o filho da perdição que vai se levantar em Apocalipse.
Então a nossa batalha, ela está sempre em eminência. Satanás sempre quer nos destruir, né? Ou pode ser uma Covid, ou pode ser simplesmente uma briga, uma falta de um entendimento espiritual. Eu posso pisar no pé de algum irmão aqui, pode sair uma briga. Então olha só quantas coisas, desde coisas simples, como coisas arquitetadas, o inimigo vai fazendo. Quando o inimigo vê o povo de Deus brigando contra Moisés, é um prato cheio. Enquanto nós estivermos brigando entre nós, o povo inimigo, ele vai se levantar para a batalha com uma esperança. Porque, como Jesus disse, como é que a casa de Deus ela pode subsistir se ela é dividida? Se nós não estamos aqui com o pensamento de pregar o evangelho, com mãos levantadas para o mesmo propósito, o que pode acontecer? No versículo 10 aqui, de Êxodo no capítulo 17, o versículo 8 até o versículo 10. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Eles estavam observando tudo o que está acontecendo. No começo do capítulo, onde eles estão murmurando contra Moisés, é o mesmo lugar que eles vão se levantar contra o povo de Deus para a batalha. No versículo 10 é bem claro que diz assim: e fez Josué conforme o que Moisés dissera, levantando ou pelejando contra Amaleque. Quem começou essa batalha? Foi o inimigo. O inimigo que se levantou contra o povo de Deus, sem motivo aparente, sem uma ameaça a Israel, porque Israel queria passar por ali, mas qual que é a reação de Deus? A reação de Deus é guardar o povo e preparar o povo para peleja, para luta. E aí quando vem para nós, olhando esse povo Amaleque, quem que é Amaleque? O que nós podemos tirar de aprendizado nesta noite sobre esse inimigo eminente que se levanta contra os filhos de Deus? Em Números no capítulo 20, versículo 13, nós falamos que Deus ele lembra essa referência do versículo 1 ao 7, chamando o lugar de Meribá. Deus faz essa lembrança. E no capítulo 20, na mesma sequência de 14 a 21, Deus lembra também que um outro povo, os edomitas, também não permitiram que os filhos de Deus passassem pelaquela terra até chegar em Canaã. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, no capítulo 36 e versículo 12, se você quiser conferir na sua Bíblia, Amaleque, ele é neto de Esaú, né? Então Jacó era irmão de Esaú. Então havia um parentesco entre Amaleque e a casa de Israel. A Bíblia diz que Amaleque é neto de Esaú, né? E é neto de Esaú e os edomitas também. Então quando eles estão ali para subir e Israel sai do Egito a peregrinar, já de imediato, em Deuteronômio no capítulo 15, ele diz que o inimigo se levanta. E esse inimigo é um parente da carne. Mas olha só o que nós vamos falar daqui a pouco. Uma outra referência. É um inimigo que tem um parentesco, e por mais 2 vezes você encontra no Velho Testamento essa batalha. Por isso que Deus vai alertar no capítulo 17, versículo 16, dizendo: olha, eu vou riscar Amaleque de geração em geração, porque eles se levantaram para poder destruir o povo de Deus aqui, e pelo menos mais 2 vezes no Velho Testamento nós encontramos. Lá em 1 Samuel, no capítulo 14, nós temos uma referência que é no tempo do rei Saul. Então Amaleque está lá pronto, o rei Saul ele sobe para a batalha, ele vence a batalha fisicamente, ele destrói o rei de Amaleque. Deus fala para ele assim: olha, não pega nada desse povo, esse povo é amaldiçoado desde quando eles estavam lá na terra do Egito, quando vocês saíram de lá, eu não quero nenhum despojo desse povo. Então Saul ele ganha a batalha física, mas ele perde uma batalha espiritual. Por quê? Porque quando ele chega ali, Samuel chega, né, Deus através de Samuel, eles tinham perdido a batalha espiritual. Uma outra batalha que aconteceu entre Amaleque e também sobre o povo de Deus, nós encontramos no livro de Ester. No livro de Ester, quando as coisas estavam bem, ou parecia que estavam bem, a Ester se torna rainha, levanta o capitão de guerra ali do Ataxerxes, né, do rei, a figura mais importante, que é Amã. E ele é um
amalequita, um descendente do rei Agag, lá do capítulo 14 que nós fizemos a referência aqui, figura de Satanás. Então ele se levanta e ele quer destruir através do edital que o rei selou ali com o seu anel, para destruir o povo de Deus, porque no tempo dos reis como Babilônia, no tempo do rei Dario, né, dos medos e persas, o povo de Deus tinha uma liberdade um pouco maior. Então parecia que as coisas estavam bem, mas Satanás, mais uma vez, através de Amaleque, ele se levanta. Mas por que nós estamos fazendo essa observação sobre Amaleque, sobre o parentesco? Porque olha só o que a Bíblia nos explica, observação importante. A questão que nós temos de aprendizado é que Amaleque é, como eu já disse, filho de Isaac, que é pai de Jacó, que é pai de quem? De Israel, e pai de Esaú. Então há um parentesco da carne e do sangue, mas não há um parentesco com o mesmo propósito no campo espiritual. Quando você olha para a Bíblia, você vê, Abraão é pai de quem? Abraão é pai de Ismael e pai de Isaque. E até os dias de hoje, e até Apocalipse, será a maior perseguição dos ismaelitas contra quem? Os filhos de Israel. Quando você olha para a palavra de Deus, pode haver, como eu disse, um parentesco forte entre os povos, mas não no mesmo campo espiritual. E isso é importante para nós, por quê? Porque hoje, muitas famílias que temem a Deus não prestam atenção nesse ponto importante sobre relacionamento familiar. Então, muitas vezes nós estamos na casa dos nossos parentes, dos nossos amigos, né? Dos nossos irmãos de fato de sangue, mas as pessoas, às vezes, da nossa família, elas não conhecem quem? Elas não conhecem a Deus. O que Deus nos ensina não é que não pode haver uma comunhão. Não há, como Jesus disse, que comunhão que há entre a luz e as trevas? Não há. Deus não impede o crente de ir visitar o pai, a mãe, o irmão, o sobrinho, o primo, não é isso. Até porque a nossa batalha campal é lá fora. É lá que nós vamos buscar as almas, pregar o evangelho. Deus não disse assim para um parente seu de carne, né? De sangue. Olha, não vai lá até lá, não prega o evangelho, vira as costas para ele se ele estiver precisando de ajuda. Não, muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que nós devemos, o que nós escutamos da palavra de Deus, da Bíblia, dos nossos cultos, ouvir e levar o evangelho para aqueles nossos familiares que não conhecem a Cristo. É isso que a palavra de Deus, ela nos ensina, e não virar as costas. Mas a palavra de Deus também nos ensina que nós devemos trazer essas pessoas para a luz. O problema é que muitas vezes as pessoas não vão para a luz. Elas vão para onde? Para as trevas. Elas saem da luz e vai para onde? Para as trevas. Então Amaleque tem um parentesco, os árabes têm um parentesco com Israel, mas hoje os árabes, os muçulmanos, eles odeiam os judeus, eles odeiam os cristãos. E quando você olha dessa batalha que nós já falamos, lá em Apocalipse, que nós vamos passar, a igreja vai passar, Israel vai passar, lá está esse povo. Lá está esse povo, da mesma forma em que Deus ele deu a Bíblia, a palavra para nós, e nós cremos através de Abraão, de Isaac, de Jacó, as promessas de Deus. Cristo, eles contam uma outra história lá também. Eles contam a história de Abraão com Ismael, o que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas eles dizem que Deus abençoou Ismael, então fez uma grande nação. E dessa grande nação hoje é uma grande religião, é a religião dos muçulmanos que mais crescem. E esses muçulmanos são aqueles que vão se levantar no Apocalipse para correr contra a igreja de Jesus Cristo. Quando você olha em Apocalipse, que você vê aquele número, né, no capítulo 13, que fala sobre a 666, né? O que os teólogos falam lá? Que esse número 666, né, antigamente, lembra do calendário romano? Não era escrito por numeral. Era escrito por quê? Por letras. Como que é 10 em romano? X. Como é que é o 5 em romano? Um V. E da mesma forma, traduziram a Bíblia com um numeral.
né? Os teólogos aí, alguns acreditam nisso, né? E foi de fato, porque foi escrito em letras, né? E essas letras veio como numeral 666. Mas quando você olha lá, é uma letra parecida com o X, com o E e com o I, que significa em nome de Alá. Então pode aparecer que tenha um parentesco, mas não no campo espiritual. E os que os ismaelitas querem é destruir e serem a maior nação do mundo. E por isso haverá essa perseguição, tanto como a igreja como o povo de Deus. Mas as nossas casas muitas vezes são destruídas porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Eu quero lembrar que no Velho Testamento você tem exceção, como por exemplo Raabe, uma cananeia, você tem Ruth, né, que é moabita, até entra na linhagem de Jesus Cristo, mas quando Jesus vem a este mundo, Jesus ele quebra toda a maldição do pecado, lança para fora e ele dá a graça a todos os povos. Hoje, através de Jesus, toda a palavra de Deus chega em todas as nações. As pessoas podem se converter ao cristianismo, as pessoas podem ver as coisas de Deus espiritual, as coisas que nos cercam, as coisas que nos levam para um propósito de vida, que é ir ao mundo, pregar o evangelho, ensinando todas as criaturas, através da casa de Deus, através de Jesus. Então, olha só que coisa importante. O inimigo se levanta para a destruição do povo de Deus, há sim um parentesco, mas nós devemos estarmos atentos, trazer as pessoas para a casa de Deus, e não sair da casa de Deus, como acontece em muitas casas, e ir para fora. O povo de Deus foi pego de surpresa, e nós não devemos ser pegos de surpresa, porque Jesus já nos disse várias vezes, no mundo terei aflições, que nós estamos em guerra, nós estamos na batalha, e quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que as batalhas espirituais contra os inimigos são pesadas. Versículo 11 até o versículo 12, vamos à leitura. E aconteceu que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para se assentar sobre ela, e Arão e Hur sustentavam suas mãos, um de um lado e o outro do outro lado. Assim ficaram nas suas mãos erguidas até o pôr do sol. Olha só o detalhe que o texto nos traz. Batalhas espirituais, elas são, conforme a Bíblia diz no versículo 12, elas são pesarosas. Você não pode vencer o inimigo sem a graça de Deus. Na verdade, o inimigo da alma, ele só vai ser destruído, Satanás, ele só pode ser repreendido, preso e vencido por quem? Por Jesus. É assim que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que quando Jesus voltar para reinar por 1000 anos, ele vai prender o inimigo das almas. E quando Jesus soltar ele para tudo ser lançado no grande lago de fogo, ele ainda vai sair para perverter quem? As nações. Então veja bem, meus irmãos, as mãos estão para o alto pedindo a graça de Deus para a vitória. Não pode haver batalhas com vitória sem mãos erguidas e joelhos dobrados. Os joelhos estão dobrados porque a batalha ela é pesarosa. Se você dorme espiritualmente, então talvez Amaleque não seja nada para você. Talvez o mundo aí, os campos, não seja nada para você. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina que as batalhas espirituais, elas são pesadas. E elas não são para crianças de colo. Em Lucas, no capítulo 22, eu gostaria que os irmãos abrissem lá. E no capítulo 44, essa foi a maior batalha de todas. Graças a Deus que Jesus saiu da sua glória. Mas veja só como pesarosa foi essa batalha. E ela é nos dias de hoje. Cristo tudo já venceu. Mas há uma batalha ainda. Satanás ainda está no mundo com os seus anjos. Só lá no final, como nós dissemos, que a grande Babilônia vai cair. A falsa religião, a prostituição, o número da besta, 666, em nome de Alá.
Da mesma forma que Deus tem a sua graça, a sua casa, eles fizeram uma cidade chamada Meca. E lá tem uma pedra que foi dada. E lá eles vão pedir a bênção de Deus, mas na verdade eles estão sendo enganados por Satanás. Eles acreditam que Deus abençoou Ismael junto com Abraão. E lá essa pedra é uma coisa que tem que ser física, porque tudo que é do inimigo para idolatria é física. Deus não deu adoração nenhuma, nem de pessoas e nem de objetos. Deus não abençoou esse púlpito, Deus não abençoou esse microfone, não, Deus não abençoou nada. Não tem estátua, não tem bezerro de ouro, mas as nações têm. Do mesma forma que tem em Meca, que você olha, eles estão lá virados, orando lá para o Alá, né? Se precisar, eles entregam sua vida e vão entregar, porque Satanás sabe disso. Eles vão lutar contra os filhos de Israel no fim dos tempos, vai lutar ainda contra a igreja, ainda se luta nos dias de hoje. Os cristãos, você olha os vídeos lá das pessoas sendo mortas no mundo. E Satanás é tão inteligente que ele põe uma mentira. Aí eles falam que quando Deus mandou dispensar o Ismael com Agar, eles dizem que o anjo Gabriel do capítulo 12 de Apocalipse, que está lá no final, que batalha com Satanás, está lá abrindo um poço para cuidar de Agar, para cuidar de Ismael, para cuidar de uma descendência que vai se levantar contra os próprios irmãos, os próprios israelitas. Por isso a nossa batalha é mais séria do que nós pensamos. E eles dizem que lá é um poço que chama Zanzan. Um poço que foi dado por Deus através do anjo Gabriel, que abriu aquele poço para cuidar de Sara e de Agar, e Ismael. Sabe aquelas tradições? Quinta-feira estávamos até falando sobre tradições, né, irmão Luiz? Né? Aquelas tradições que enganam as pessoas, que tiram o foco. Então olha só a batalha mais importante para nós, os crentes. Versículo 41, a batalha campal. A batalha não é para crianças de colo. Versículo 41, e apartou-se dele, então Jesus saiu de perto dos seus discípulos, a cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, mãos para o alto e joelhos dobrados, dizendo: Pai, se queres passar de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E pareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, e corriam até o chão. Por isso batalhas espirituais são pesarosas. Está lá o Moisés. Eu desafio alguém a ficar 5 minutos com a mão em pé. Agora passe um dia inteiro com um cajado na mão. Se você baixa o cajado, as pessoas morrem. O que nós lemos no versículo ontem? Quando Moisés prevalecia com as mãos abertas, Israel prevalecia com a vitória. Isso significa que Deus coloca no mesmo propósito a igreja, nós como corpo de Cristo, para levantar a bandeira, que é Cristo ressuscitado, o nosso Salvador. Toda vez que nós baixamos a nossa guarda, que nós desistimos do mesmo propósito que é pregar o Evangelho, as pessoas estão aí fora sofrendo. E olha só a continuação do versículo. Versículo 45, levantando-se oração, veio para os seus discípulos e achou dormindo, de tristeza. E disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Qual que é o problema do povo do capítulo 17 de Êxodo? Está em tentação porque não levanta suas mãos e não ora para quem? Para Deus. Agora olha só, enquanto Jesus ele batalha, Deus ele te dá poder, te reveste dos poderes, para você poder subverter todo o mal, toda a potestade que está aqui neste mundo, que quer vencer, que quer tirar a palavra de Deus. Jesus venceu, você pode vencer. Enquanto Jesus está lá, os discípulos estão o quê? Dormindo. Enquanto o povo está reclamando que não tem água, o que o inimigo está fazendo? Se levantando. E olha só, não durma, lute, não vacile, pense o que Deus quer da sua vida.
E para sair para uma batalha campal, você precisa o quê? Levar uma espada, que é a Bíblia. Você precisa ter a couraça. Você precisa estar com seus pés calçados. Você precisa ter uma preparação. Batalhas espirituais não são você bonitinho, com banho tomado, cheiroso, cabelinho arrumado, roupinha de marca, cabelo penteado, uma Bíblia na mão, de frente de uma live ou aqui dentro, dizendo: ai meu Deus, como o Senhor é bom. Batalha lá fora, batalha campal. Batalha é a vontade de Deus para a sua vida. Enquanto nós dormimos, a vontade de Deus não é feita. Enquanto nós dormimos, a depravação do inimigo, do inferno, de Satanás e dos demônios, continuam aí fora. Pode ser que esteja tudo bem na sua casa, mas como está os outros lares? Quando vai ser quando Jesus voltar? O que você vai mostrar para Ele? Os talentos que Ele te deu numa referência? O que você produziu para a obra de Deus, pela graça de Deus? Você pode levantar suas mãos. Tem pessoas que levantam a mão por 5 minutos, mas tem pessoas que mesmo com a dor, mesmo se desfalecendo, mesmo com desconforto, luta pela obra de Deus 50, 60, 70 anos. O que nós temos ensinado aos nossos filhos? Você prefere ficar tomando um chazinho, tomando um cafezinho, reunido com seus irmãos, ou ir buscar uma alma que está perdida, sem Deus lá fora? O que você prefere? Enquanto Jesus suava sangue, os discípulos faziam o quê? Dormiam. Será que não vai ser assim quando Jesus voltar? Quando o filho do pecado for revelado, Satanás estiver governando este mundo? Olha as 7 igrejas do Apocalipse. Voltando lá para o texto. Olha lá. O povo está reunido. O povo não tem falta de nada. Mas o povo vai saber o quê? Que Deus é Deus. Mesmo o homem acreditando ou não, tentando o Senhor ou não, Deus ele vai dar o quê? O livramento para o povo. Versículo 13. E assim fez Josué, desfez Amaleque e ao seu povo, ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro, e relata aos ouvidos de Josué. As pessoas não sabiam lá embaixo o que estava passando lá em cima. As pessoas estavam na sua casa, pessoas convertidas, não sabia que Jesus estava lá no campo, lá no horto, suando sangue, e derramaria o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Escreve para o povo saber que a batalha é pesada, que as mãos pesam, os joelhos se não dobrarem e as mãos se não continuarem levantadas, não há vitória. Versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto num livro de memória e relata aos seus ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, o qual chamou: o Senhor é minha bandeira, e disse: portanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Isso mostra para nós que nenhuma batalha espiritual pode ser o quê? Pode ser vencida sozinhos. Por isso o nosso tema é, na noite de hoje, mãos levantadas para o alto no mesmo propósito. É o Josué liderando o povo, aquelas pessoas que ele escolheu. São os 3 lá em cima do monte orando, mãos erguidas. Moisés, escreve no memorial aí para o povo não esquecer. Escreve o que, Senhor? O Senhor é minha bandeira. Depois dessa batalha, Israel mais uma vez podia confirmar sua fé, sabendo que existia o quê? Existia um Deus que lutava por ele. E quando no versículo 15 e 17, há essa resposta de Deus, é uma resposta de Deus na jornada do povo no deserto. Deus está respondendo para aquele povo que não é fiel, para aquele povo que duvida dele, para aquele povo que diz se ele está ou não no meio.
Deus, ele continua no mesmo lugar, na sua glória, nos céus. O mundo pode estar num caos em meio a uma pandemia, mas Deus, ele continua no mesmo lugar. Deus, ele fez o mundo perfeito sem doenças, sem pragas, e Deus vai mais uma vez reconstituir esse mundo, e assim será quando Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, vier para reinar por 1000 anos. O povo ficou sabendo. A resposta de Deus foi clara. Se você quiser na sua casa aqui continuar murmurando, tentando contra o Senhor, Deus, ele está no alto céus, esperando que o povo tenha coragem para se levantar. Você pode não concordar com o deserto com que Deus te deu, o que você tem passado, mas Deus, ele está contigo. E Deus estará até o fim da sua vida com você, que já entregou a sua vida para Jesus. Porque Deus quer que nós entramos no deserto, mas como nós falamos na semana passada, que nós saímos rápido. O deserto é um lugar para fortalecer a nossa fé. E infelizmente, por causa do nosso pecado, das nossas faltas, por não estarmos em comunhão com Deus, o crente, ele persiste em continuar no deserto. Uma jornada de 60, 90 dias durou 40 anos, mas é uma resposta de Deus no capítulo 17. Uma resposta para nós. Se as coisas não estão indo bem na nossa vida, nós devemos o quê? Fazer uma reflexão daquilo que Deus quer. Eu tenho levantado as minhas mãos, pedido para Deus, dobrado o meu joelho. Por que as coisas não estão indo tão bem do jeito que eu gostaria que fosse? É porque isso é uma prova. Tem gente que a vida não vai bem, não é porque ele está numa prova, é porque ele foi tentado e caiu. Eu ia falar do Ló. O Ló sim, né? O Ló não estava vivendo uma prova com tudo aquilo que aconteceu. Aquilo foi fruto das escolhas dele. Mas o Jó não. O Jó, tudo aquilo que ele viveu, era fruto de uma aprovação. E aquilo só fez a sua fé crescer diante de Deus. Porque eu não separei o capítulo, meus irmãos, podia ter separado no livro de Jó, mas depois você pode achar na sua casa, com tudo aquilo que aconteceu na vida de Jó, ele ainda olha no final do livro, eu não vou achar a referência, mas algum irmão pode procurar aí na internet que vai achar aí no celular, no WhatsApp. Ele só diz assim: pois eu sei que o meu Redentor, ele vive. Quem que pode achar aí no celular para mim? Esse versículo. Então aqui, meus irmãos, é uma tentação do povo. Moisés, levanta essa bandeira. Essa é a nossa pergunta para nós fecharmos o culto de hoje. Que bandeira nós temos levantado? Qual é o nosso propósito como indivíduo, como igreja? A gente confia em quem? No homem? Você tem medo da doença? Achou aí? Jó 19, 25. Abra sua Bíblia, 19, 25. Obrigado, irmão Natan. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Isso é um versículo profético. Isso é um versículo para hoje, para o tempo de Jó, para ele, e até o fim dos tempos. Se a nossa bandeira não é Cristo crucificado, que bandeira nós temos levantado como igreja, como propósito? Se Deus colocou você nessa igreja, é porque Deus tem um propósito. Ele podia ter te colocado em qualquer outro lugar, mas Ele te colocou aqui. Ele te colocou aqui para saber que você tem um Deus, que esse Deus te ama e tem um propósito para as suas vidas. Batalhas não são para crianças de colo, são para pessoas espirituais. Mais um detalhe, Moisés não diz para Josué: pega todo o povo, hein? Não. O que ele diz? Josué, vai lá e escolhe homens e desce para vencer Amaleque. O inimigo, ele está sempre em eminência. Por isso que eu queria destacar essa noite que a resposta de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a vida do povo, é que Deus, Ele é Deus. Ele não vai te desamparar, nem me desamparar, não importando as circunstâncias, mesmo nós não sendo fiéis, mesmo nós sendo
descrentes da palavra de Deus. Deus vai nos guardar até o fim. Mas você deve tomar cuidado às coisas que estão em redor. Porque enquanto nós olhamos para nós mesmos, olhando para a nossa necessidade, nós não olhamos os inimigos se levantando. E uma pessoa, mesmo que seja seu amigo, ela pode ser usada pelo inimigo para poder te derrubar. Por isso, espero que nessa noite, uma mensagem um pouco mais breve, espero que você guarde essa palavra no seu coração, como eu tenho guardado a palavra no meu coração também, lendo e trazendo essa mensagem para os irmãos. Amém?